Ele agarra a Blue pelo ombro e aponta pra fenda. Corre! Ele faz a coisa mais insana e corajosa que eu já vi. Ele só precisa ganhar tempo. O Finn corre de peito aberto na direção do Jake gigante. Opa, e aí? Seguinte, se você achou que o crossover da Blue com o Gumball ia terminar bem, esquece. O negócio foi brutal. Elas estavam tentando escapar pelos créditos finais do desenho, achando que tinham encontrado uma saída. Mas quem estava esperando elas lá? A Anaís. Só que não era a Coelhinha gênio que a gente amava. Ela já estava completamente corrompida. E a pior parte, ela pegou a Bingo. A Blue teve que assistir, ali, ao vivo, a irmãzinha dela sendo agarrada e deletada pela Anaís glitchada. A Blue se viu diante daquela escolha impossível, que ninguém quer fazer. Ficar e ser pega junto, ou pular no desconhecido para tentar salvar a própria pele. E olha só, ela pulou. Ela teve que abandonar a irmã para sobreviver. Imagina o peso disso na cabeça dela agora. E ela atravessa o rasgo dimensional chorando, sem saber onde vai cair, fugindo do trauma que acabou de destruir a família dela. E ela cai em algo macio. De todos os lugares infinitos do multiverso, a sorte jogou ela direto no episódio Purroi, de Hora de Aventura. O famoso mundo feito inteiramente de travesseiros. O lugar que, em teoria, deveria ser o refúgio supremo. A Blue levanta, limpa as lágrimas e o cérebro dela buga completamente. De um lado, o horror de ter perdido a Bingo. Segundos atrás, do outro, a ironia de estar num lugar ridiculamente seguro e fofinho. E aí, pra completar a loucura, quem aparece? O Finn. Pela cara dele, ele tá achando o máximo ver um cachorro azul ali. Ele claramente pensa que a Blue é só mais uma criatura mágica que apareceu pra brincar na guerra de travesseiros dele. O Finn tá na vibe de festa, achando que tudo é diversão. Mas repara na reação da Blue. Ela não vê um herói ali. Ela recua na hora, tremendo de pavor. Ela acabou de ver a Anaís, uma criança fofa, virar um monstro. Ela perdeu confiança em tudo que parece normal. Para ela, toda essa empolgação do Finn é assustadora. Como se ele pudesse virar um monstro de glitch, ou sei lá o que. Vai saber, né? Já aconteceu uma vez, por que não pode acontecer de novo? O Finn percebe o medo dela e abaixa a espada, tentando fazer gestos de que tá tudo bem, tentando explicar que ali no mundo dos travesseiros, ninguém se machuca de verdade. Ele tenta ser legal, tenta se aproximar, mas a Blue, com aquele instinto de sobrevivência apitando, sabe a verdade cruel. Seguinte, a parada ficou séria muito rápido. Aquele rasgo no céu do mundo dos travesseiros não foi só um erro de textura. O que cai dali não é chuva, é uma massa amarela, familiar até demais, mas totalmente errada. A Blue recua, as orelhas baixas, porque ela sabe exatamente o que é aquilo. E aí, a forma se revela, é o Jake, ou pelo menos o que sobrou dele. Mas olha bem para a movimentação, o Jake sempre foi elástico, fluido, não é mesmo? Esse aqui não, ele não estica, ele renderiza. O Finn dá um passo à frente, com as mãos tremendo, e a gente vê os lábios dele, que ele tá sussurrando o nome do irmão. É de quebrar o coração, galera. A nostalgia tá cegando ele pro perigo, mas o Jake não responde com uma piada. Ele responde com aquele sorriso vazio, e que a gente viu destruir tantos mundos. A Blue tá gritando desesperada pra ele não chegar perto, avisando que aquilo não é o Jake. Ela já viu isso acontecer com o pai dela. Ela sabe que não tem conversa, mas o Finn tá preso na memória. Ele baixa a guarda, ele solta espadas de travesseiro no chão. Ele tá totalmente vulnerável, achando que o amigão dele voltou. Que erro fatal, meus amigos. O ataque vem sem aviso. O braço do Jake vira uma foice de estática pura e corta o ar. Se pegasse no Finn, era game over na hora. Mas a Blue é MVP dessa cena. O Finn cai, olha pra destruição e finalmente a ficha cai. O olhar dele muda de esperança para horror absoluto. A presença do Jake tá viralizando o ambiente. Onde ele pisa, a fofura acaba. O chão macio vira um void. Os habitantes travesseiros começam a correr em pânico, mas é inútil. O Jake estica o corpo inteiro, cobrindo o horizonte com uma onda de tsunami digital. Ele não quer lutar, ele quer assimilar. A Blue puxa o Finn pela camisa com força, implorando para ele levantar e correr. O herói lendário tá em choque. Ele precisa ser salvo por uma criança de 6 anos. Que inversão de papéis, hein? Finalmente, o instinto de guerreiro do Finn acorda. Ele percebe que vai ter que lutar contra o próprio irmão.
A Blue aponta para uma passagem estreita entre as montanhas de edredom. É a única rota de fuga. Agora é pique-esconde, valendo a vida. O Jake com glitch não obedece à gravidade. Ele vem deslizando por cima de tudo. O Finn tenta usar o terreno a favor dele. Ele derruba uma torre de travesseiros, só para bloquear o caminho. Em qualquer outro episódio, isso funcionaria. Mas aqui, esquece. O Jake nem desacelera. Ele passa por dentro dos travesseiros. O Finn não aguenta mais fugir. O instinto de herói fala mais alto. Ele para, gira o corpo e levanta um escudo de almofada para tentar se defender do Jake. Ele tá esperando um impacto, mas o que acontece é bizarro. Quando o braço corrompido do Jake toca no escudo, não tem impacto. O escudo é deletado e o Finn entende que sua força bruta é inútil aqui. Ele pega a Blue no colo e agora sim, usando a vantagem de ser maior, começa a correr em direção ao vilarejo, que é o Forte dos Lençóis. E quando eles conseguem entrar no forte, não tem ninguém lá. Mas pelo menos, aquela coisa não chegou ali ainda. Então eles têm que fazer um plano. Mas os dois estão muito em choque para tentar fazer alguma coisa. O Finn não sabe o que fazer. Aquele ali é o irmão dele. Então, por que ele tá batalhando contra o Jake? Ele deveria, sei lá, está salvando ele. Infelizmente, o Finn tem um ego enorme aqui. Mas a Blue, o buraco é muito mais embaixo. Podemos ver que a perda tanto da família dela quanto de alguns personagens acabou fortalecendo a cabeça dela. Ela fica até com raiva do Finn, já que ele nem se importa consigo mesmo. Olha só, ele tá até machucado, mas o ego de ser o herói é o que importa pra ele. Enquanto isso, a Blue tá tentando lidar com a dor e a perda. E ainda por cima tentando lutar contra essas coisas. E enquanto eles ficavam discutindo, aquela coisa só surgia, e crescia, e se multiplicava. Eles têm que correr dali. Mas o único local agora é o fim daquele forte. Enquanto isso, o Jake vai atrás deles, com seus poderes elásticos. E tudo tem um fim. E aqui não tem mais escadas, não tem mais portas. Só o abismo de dados corrompidos lá embaixo. E o Finn tá na ponta, com a sua espada em mãos. E ele tá pronto pra lutar contra o Jake. E refletindo no que a Blue falou com ele, o Finn tenta o último recurso do herói, o diálogo. O Finn grita: Jake, sou eu, mano. Para com isso. Aquele clássico apelo. A gente quer acreditar que o poder da amizade vai quebrar o feitiço. O Finn tá apostando tudo nisso. Ele acha que o irmão dele ainda tá lá dentro, mas o Glitch não tem sentimentos. Ele não tem memória. O monstro responde simplesmente com um rosnado. E a esperança do Finn morre naquele exato segundo. E olha, o olhar do Finn mudou. Agora é o olhar de alguém que não tem mais nada a perder. Ele vê uma fenda na realidade se abrindo atrás do Jake. Um portal estável. Talvez a saída para outro desenho. Ele sabe que não dá para salvar o mundo dos travesseiros. O arquivo já era, mas ele pode salvar a visita. Ele agarra a Blue pelo ombro e aponta para a fenda. Corre! A Blue trava. A Blue quer saber se ele vai junto com ela. E claro que ele não responde. Ele faz a coisa mais insana e corajosa que eu já vi. Ele só precisa ganhar tempo. O Finn corre de peito aberto na direção do Jake gigante. Ele se joga contra a massa estática, usando o próprio corpo como escudo humano para abrir caminho para a Blue. E a Blue deve correr mesmo agora. Ela salta na direção da fenda, mas olha para trás uma última vez. E o Finn sumiu. E tudo foi engolido por aquela coisa. E a única coisa que restou no chão foi o chapéu branco dele, o símbolo do seu heroísmo. Bem, a gente precisa ver onde ela vai cair agora, e o que sobrou dela depois disso tudo. Bem, a fenda cospe a Blue, direto na sala principal da Casa da Árvore. O lugar é quente, cheira a bacon e a aventura antiga. A Blue levanta, tremendo, olhando para os lados, esperando ver um travesseiro ou sei lá o que. Mas tudo que ela vê é o Bimo. O Bimo tá ali, na maior paz. E por algum motivo, ele acha que o Jake ficou azul. Mano, a inocência do Bimo chega a doer. Ele não faz ideia de que o dono dele acabou de ser deletado numa dimensão paralela. Ele acha que é só mais um dia maluco na Terra de U. Bem, nesse ponto, a Blue tá tão paranoica que ela simplesmente dá um chute no Bimo e acaba machucando ele um pouco. Agora, ela tem a certeza de que não deve ter amigos, de que não deve ter mais nenhuma companhia. Parece que aquilo tá seguindo ela. Mas por quê? Por que ela? A Blue, que já tá cansada daquilo tudo, fala pro Bimo ficar na casa. Enquanto isso, ela vai encontrar alguma coisa para eles se defenderem. Mas o que a Blue não espera é que, por algum motivo, escondido lá nos pelos dela, está o Glitch. De alguma forma, essa coisa conseguiu rastrear ela.
O que será que vai acontecer com a Blue? Eu espero que a Blue fique bem. Mas olha, com certeza ela tomou a melhor decisão até agora. Porque, meus amigos, vamos ver a segunda opção dessa história. Sim, um final alternativo. Bem, voltamos lá pro início, com as duas opções. E se a Blue escolhe a opção B, ela vai tentar ajudar a Bingo. Mas nesse exato momento, a Bingo também vai ficar corrompida. E logo em seguida corrompendo a Blue. Bem, isso com certeza iria ser um final muito ruim. Bem, se você quer ver a continuação dessa bagunça e pra onde a Blue vai fugir quando a casa da árvore cair, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative aquele sininho. E até mais, nos vemos nos próximos vídeos.